Shalom pessoal, vamos gravar um vídeo hoje, já há bastante tempo sem gravar, muita coisa, né, mudou, muita coisa acontece nesse tempo, né, filho, apartamento, mudanças, aquela correria, né, mas hoje vamos fazer este vídeo. Tivemos Shacharit, recitação do Shema Israel. Se você ainda não recitou o Shema, hoje tire um tempinho e recite o Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Muito bom falar o Shema, né? 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Mas o nosso tema não vai ser esse. O nosso tema eu quero falar sobre segular. Não vou ensinar ninguém a fazer segulote para tudo quanto é tipo de coisa que vemos hoje. Segular para tudo, né? Hoje nós vamos falar da verdadeira segular. Sim, existe uma segular da Torá, né? Uma segular que ela é infalível e ela é a segular que os sábios recomendam. Sim, esta segular é recomendada pelos sábios, né, da Torá, né? Então, para falarmos dessa segular, nós vamos fazer uma introdução e desenvolveremos o tema. Cada livro da Torá tem um apelido, tá? Um segundo nome, vamos dizer assim. O livro de Shemot é Êxodo, né? Shemot em hebraico, nomes, ele é chamado de Sefer HaGeulah, o livro da redenção. Alguns dizem salvação, mas é redenção. O Sefer Vaikra, ou livro de Levítico, é chamado de Torat Kohanim, a Torá dos sacerdotes, dos Kohanim. O livro de Bamidbar, ou o livro de Números, é chamado de Sefer HaPekudim, né? O livro dos censos. E o livro de Deuteronômio, né, que é Devarim em hebraico, ele também tem um segundo nome, que é Mishneh Torah, ou seja, a segunda Torá, que ele é a repetição dos mandamentos dos outros livros. Moisés faz um ajuntado, vamos dizer assim, e repete a Torá em Devarim, por isso que ele é Mishneh Torah, a segunda Torá. E tem Bereshit. Bereshit também tem um segundo nome, né? O segundo nome de Bereshit é Sefer, livro Ha'avot, o livro dos pais. Sefer Ha'avot, o livro dos pais, né? É o livro onde os patriarcas Avraham, Yitzhak, Yaakov e Jacó aparecem. E é por causa deles que nós dizemos na primeira bênção da Amidah, da oração silenciosa, né? Eloheinu, Velohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Velohei Yaakov. Então, aqui nós começamos a entender a importância dos avot, dos pais no nosso povo, né? Então, isso quer dizer que o que eles fizeram tem um peso, né? Um peso muito grande. A Torá, ela fala que Hashem, Deus, ele falou que Moshe não entraria na terra de Israel, em Eretz Israel. E quando Moshe ele recebe a notícia de que não vai entrar na terra de Israel, né, que ele não poderia entrar em Eretz Israel, a mesma terra prometida que está lá em Bereshit, né, onde está escrito que Hashem promete a terra primeiro para Avraham, depois para Yitzhak e
depois para Yaakov. Né? O que Moshe faz? Ele recebe essa notícia de que não vai entrar em Eretz Israel, na terra de Israel, e o que ele faz? Ele fica na dele, não diz nada, recebe essa notícia com contentamento, ele fica calado, não fala nada? Não. Moshe, ele ora, ele fala com Deus, ele pede a Deus que entre, que deixe ele entrar em Eretz Israel. E é interessante que o Talmud ele vai dizer que Moisés, ele fez 515 tefilot para entrar na terra de Israel, pedindo a Deus para entrar na terra de Israel. Ou seja, ele fez 515 orações, 515 pedidos em oração para entrar em Eretz Israel. Até que Deus ele disse para Moshe não fazer mais isso, não ore mais, não peça mais, porque se ele fizesse mais uma oração, parece algo assim como se a justiça divina não fosse resistir, não fosse aguentar essa força do pedido de Moshe, e Hashem deixaria Moshe entrar na terra de Israel. E Hashem queria que isso fosse um decreto, que Moshe fosse enterrado fora da terra de Israel. Então, o que Moshe faz? Moshe ora, faz 515 tefilotes, segundo o Talmud, pedindo para que Deus o deixe entrar na terra de Israel. Hashem disse para ele parar, para não pedir mais, que está na Torá. Hashem falou, basta Moshe, não me fale mais nesse assunto, você não vai entrar na terra. Então, em Masechet Sotah, diz aonde Moshe foi enterrado assim que morre. Moshe morre e é enterrado em um lugar. Em Masechet Sotah, no Talmud, ele vai dizer onde Moshe foi enterrado. Vai dizer a Torá, vai kivoroto bagai be'eretz Moav, Beit Peor, velo yada ish et kevurato ad hayon hazeh, que o sepultaram no vale, na terra de Moav, de frente a Beit Peor, e ninguém soube o lugar da sua sepultura, ad hayon hazeh, até o dia de hoje, até o dia que o escritor escreve, até este dia, e também até hoje nós não sabemos aonde Moshe é o local exato. No final de tudo é isso, ninguém sabe o local exato aonde fica onde Moshe está enterrado, mas nós sabemos a zona ali, a região, que diz a Torá, zona de Mur Beit Peor, que é de frente, aonde fica a Avodah Zará, ou a idolatria de Beit Peor, de Peor no caso. E os sábios vão dizer que Peor é a pior Avodah Zará que existe, é onde muitos israelitas caíram mortos em decorrência do pecado. Há o relato de que 180 mil israelitas morreram por conta do pecado com as mulheres de Midian, pecados sexuais. Ok, a Guemará ela pergunta por que Moshe foi enterrado na frente de um lugar tão feio, tão sujo, do Avodah Zará, onde se praticava pecados sexuais. E ela responde, porque todos os anos, no aniversário desta Avodah Zará, desta idolatria, no aniversário de Peor, o que esta Avodah Zará faz, esta força faz, essa força negativa? Ele se levanta e acusa Israel, do pecado que ele cometeu. Essa Avodah Zará se levanta, esta força negativa, para acusar o povo de Israel perante o trono celestial.
Ok? Então, no aniversário desta idolatria, esta força espiritual negativa se levanta e vai acusar o povo de Israel desses pecados sexuais perante o tribunal celestial. E ela começa a acusar e começa a argumentar como escolhesse este povo, são idólatras, este povo é idólatra, praticar idolatria, são mulherengos, cometem pecado com mulheres. Então ele menciona todos esses pecados, todos esses acontecimentos, e os sábios dizem que se ele acusar mais, acusar demais, pode prejudicar o povo de Israel. Porém, quando esta avodazará, esta força negativa dessa idolatria, olha para o túmulo de Moshe que está lá em frente dela, ela se retira. Então, o túmulo de Moshe o impede de acusar mais, de que ela prejudique o povo de Israel. Então, aqui nós já entendemos o porquê Moshe é enterrado nesta zona de Mur Bet Peor, para poder ser uma barreira para esta avodazara. E os sábios perguntam, mas como acusar se o pecado já tinha sido expiado, já tinha sido perdoado por Hashem? Então eles dão duas respostas. A primeira é que não temos certeza se o povo recebeu todo o castigo merecido, Se nós nos lembrarmos da história que relata a Torá, do relato da Torá, no momento em que os israelitas estavam morrendo por conta deste pecado, Pinhas se levanta, Finéias, e este Finéias ele tem uma atitude de ciúmes, ele tem uma atitude de zehut, de zelo por Deus, pela honra, de Hashem, e ele faz assim uma atitude de zelo comunitário, ele age em nome pela comunidade, então nós podemos dizer que a atitude de um tzadik, de um justo, chamado Pinhas, Finéias em português, parou o decreto, o decreto de morte, que estavam morrendo ali muitos israelitas, porém parcialmente. Portanto, não podemos dizer que essa falta foi totalmente eliminada, totalmente perdoada, segundo os sábios. Em segundo lugar, temos que saber que cada pecado que é cometido, fora o castigo, esse pecado ele gera um efeito no tempo e no espaço. Ou seja, aquela ação negativa do pecado, ela também deixou uma impressão, ela gerou um efeito no tempo e no espaço. Astrologia, astronomia. Por exemplo, um exemplo bem bobo, atravessar um semáforo vermelho é uma infração de trânsito. Mas tirando isso, o fato de atravessar o semáforo vermelho deixa uma marca negativa no tempo e no espaço. Aquela data ela foi manchada com aquela atitude negativa. Então é isso que os sábios ensinam. Outro exemplo por que observamos Tisha B'Av, se já foi expiado com punição? Justamente porque deixou uma marca, uma mancha. E nós temos que limpar esta mancha. Então, todos os anos, quando chega Tisha B'Av, sentamos e choramos. Limpamos um pouco essa data, esta marca negativa que ficou no espaço, no tempo, na astrologia, na astronomia. O espaço foi contaminado por esse pecado, apesar de já ter sido perdoada essa infração. Então nós tentamos limpar a cada ano esta mancha que ficou. Então, voltando para as 515 tefilotes de Moshe, Moshe ele fez 515 tefilotes para entrar na terra de Israel, e Hashem disse para ele parar. Então é interessante
que quando nós lemos isso, que Moshe fez 515 tefilotes para entrar na terra de Israel, eu pelo menos pensava que Moshe fez a coisa do tipo: Hashem deixou entrar, Hashem deixou entrar, oh Hashem deixou entrar, Hashem deixou entrar. Insistentemente, dizendo sempre para Hashem deixou entrar, né? Aí cantava um Tehillim, né? Um salmo, Hashem deixou entrar, aí cantava um Shir Lamalot, Hashem deixou entrar, um Perek Shira, Hashem deixou entrar, né? E eu pensava, né? E acredito que muitos que pensavam que era essa coisa insistente, né? Deixou entrar. E todos nós pensávamos, talvez, que era assim que Moshe pedia a Hashem para entrar em Eretz Israel, como uma criança que pede para seu pai, para sua mãe, para seus pais, exaustivamente, cansativamente, né? Porém, esse é um pensamento errado, né? Um pensamento exagerado, né? Até a própria pessoa se cansaria de fazer isso, de ficar pedindo insistentemente por algo, né? Como uma criança ali birrenta, vamos dizer assim, que quer e tal. Veio um comentarista do Talmud, né, um comentarista do Talmud chamado Yehoshua. Ele escreveu um livro que é famoso chamado Benei Yehoshua. Na Gemara, no Tratado de Berachot, folha 31, coluna 2, que é onde fala que Moshe fez essas 515 tefilot orações, fala que 515 é equivalente à palavra Vaet Hanan. Então a Gemara diz que mesmo que a pessoa reze a Deus e Deus não responda, ela não pode parar de pedir. Tem que ficar pedindo, orar de novo, e nunca se cansar de pedir. E mesmo que ela pediu e não foi atendida ainda, ela tem que pedir, sempre está pedindo, né? E os sábios dizem que é como diz o versículo, né? Tem esperança em Deus, em Hashem, reforça teu coração e volta a ter esperança. Como dizendo, não deixa de pedir, não deixa de orar, não deixa de buscar. A Gemara diz que Moshe fez essas 515 tefilotes. Porém, o Benei Yehoshua, ele vai dizer que para ele é estranho Moshe ter feito 515 tefilotes, pedindo a mesma coisa, ali dedicar um tempo para pedir 515 vezes a mesma coisa, né, ali. Então, para o Benei Yehoshua, para o Rav Yehoshua, não é possível que Moshe tenha feito coisa do tipo, né? Deixa eu entrar, Hashem deixa eu entrar, ou Hashem quer entrar na terra. Ele não fez isso. O Benei Yehoshua, ele disse não, ele não fez isso. Então, o que ele fez, o Benei Yehoshua? Ele fez o cálculo exato. Desde o dia que Hashem disse para Moshe que Moshe não vai entrar na terra de Israel, né? Até o dia que Moshe faleceu. Do dia que ele recebe a notícia ao dia que ele faleceu. O dia que que Hashem diz para Moshe que ele não vai entrar na terra, era 15 de Av, né? Tu B'Av, quando acabou de morrer ali os Meraglim, né? Os espias, e toda aquela geração, né? Do deserto que já estão se preparando para entrar na terra de Israel, em Eretz Israel. E Moshe falece no dia 7 de Adar, 6 meses depois. Então, o Benei Yehoshua, ele faz o cálculo de todos os Shacharit, Minha e Arvit, destes 6 meses, que dá exatamente 515 tefilot. Por isso, não é normal para ele que Moshe tenha pedido 515 vezes, insistentemente, deixa eu entrar na terra, Hashem deixa eu entrar na terra. Né? Não, mas que em cada oração que Moshe fazia, de manhã, à tarde e à noite, ele incluía o pedido de entrar na terra de Israel. Ou seja, em Shacharit ele pedia, em Minha, em Shacharit, oração da manhã, em Minha, oração da tarde, ele pedia para entrar na terra de Israel, e em Arvit, na oração da noite, ele também pedia para entrar na terra de Israel.
Daí o porquê também vem o costume, né, de incluirmos pedidos, né, de oração, pedidos de cura, pedidos de particulares em alguns pontos da Amidá. Então a Guemará, ela diz que se alguém tem um enfermo em casa, que peça pela cura desse enfermo durante a Amidá na Berahá, na bênção de Refaeno, né? Se alguém tem um problema de parnassá, financeiro, de sustento, que peça em Barreno, Birkat Hashanim, né? Para ali pedir para Hashem aumentar o seu sustento, prover mais, né? Ele produzir mais. Ou se alguém tem alguma necessidade que não seja específica, tudo é dito, tudo é pedido em Shema Koleinu, né? Shema Koleinu Adonai Elohim. Em Shema Koleinu, nós apresentamos toda a nossa lista de coisas que queremos. Ou seja, interessante, algumas pessoas pensam que fazer a oração da Amidá, né, a oração em silêncio, é você pegar da primeira bênção, que são 19, né, 19 bênçãos, e ir sem parar até a última. Não é. Durante a Amidá, você pode parar e pedir por coisas específicas em pontos específicos, né? Como disse os sábios. Por cura, quando você chega em Refaeno, você pede, Hashem, cura meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu pai, meus irmãos, tal, tal. Estou com um problema financeiro. Quando chega em de Parnassá, Biraheno, né? Birkat Hashanim, né? A bênção para mais sustento, por mais Parnassá Tová e tal. E, no geral, tenho bastante coisas que não são específicas, aleatórias para pedir, peço em Shema Koleinu, posso parar ali em Shema Koleinu e fazer uma oração, pedidos ali, né, um pacote, e depois eu continuo a me dar. Então pode fazer isso, é normal. Se a filha vai casar, se o filho vai casar, né? Pedir para que tudo corra bem, que não saia tão caro. E assim vai, né? Se alguém vai viajar, que tenha uma boa viagem, que vá em paz, que volte em paz, com saúde inteiro e tal, né? Tenha um bom retorno. E assim por diante. Então, ou seja, Moshe, ele não pediu 515 vezes a mesma coisa, como nós pensávamos insistentemente ali e tal. Mas dentro de 6 meses, do dia que recebeu a notícia que não ia entrar em Eretz Israel, em suas orações de manhã, tarde e à noite, ele incluía o seu pedido de entrar na terra de Israel até o dia do seu falecimento. Ok, esta foi a nossa introdução. Né? Por que essa introdução? Eu fiz essa introdução para que nós possamos entender o tema, né, que é segular, a verdadeira segular, a segular da Torá, a infalível. E por quê? Porque o que mais vemos hoje, nos nossos dias, é segulote para lá, segulote para cá. Né? O que é segulote? De uma maneira simples, né, falando de uma maneira bem simples, é fazer certas ações para atrair determinadas coisas, né? É fazer, ou dizendo mais, fazer certas ações para atrair ali a bondade divina, para que Hashem possa fazer algo por mim, né? Vamos, por exemplo, ler tal oração judaica 3 vezes repetidas, 3 vezes seguidas durante tantas vezes ao dia. Né? Fazer tal coisa repetitivamente durante o dia para atrair mais riqueza, mais dinheiro. Então, assim, eu faço determinadas coisas para atrair a graça divina, a bondade divina, né? Vamos dizer assim. Então, os sábios dão algumas explicações, e uma delas é fazer certas coisas para atrair, fazer certas ações para atrair determinadas coisas. Nesse caso, determinadas ações, como ler um salmo tantas vezes, ou fazer qualquer outra coisa. Alguns usam objetos também para atrair a energia, né, como segular. E assim vai.
Mas o que nós podemos entender sobre isso é que os sábios dizem que não podemos abandonar o bom senso por segulote, por segular, né? Por querer ir atrás de segular. Então, muitos rabinos vão dizer, você quer cura? Vá ao médico. Vá ao médico primeiro, se consulte, né? Veja qual é o diagnóstico do médico, siga esse diagnóstico e tenha a segular. Veja bem, eu não estou dizendo que para não fazer segular, ou que segular é negativo e tal. A ideia aqui é dizer que a segular ela é um bônus. Né? Grave isso na sua mente. A segular é um bônus, não é o principal. Então você vai ao médico, se consulta, o médico passa, né, o diagnóstico todo, aliás, receita e tal. Você vai seguir o que o médico falou e fazer uma segular como bônus, né? Nada mal. Eu quero mais dinheiro, né? Eu quero ficar rico, ou eu quero ter mais poder financeiro. Trabalhe duro, levante cedo, trabalhe, corra atrás, tenha seus projetos, desenvolva suas ideias, né, financeiras, e a segular é um bônus, faça uma segular como um bônus para isso que você está correndo atrás. Então, se alguém chegar e me perguntar para eu, Meir Ben Moshe, qual é a segular que eu faço por alguém que está enfermo, ou que salmo eu leio por alguém que está precisando de tal coisa, que quer casar, que é isso, que é aquilo, né? Como eu posso ajudar alguém que está com dificuldade financeira? Sabemos que primeiramente faça de tzedakah, doe financeiramente para essa pessoa, se você sabe que ela está com dificuldade financeira, e se você puder fazer isso. Então, se me perguntarem, né, os sábios vão dizer, a melhor e mais eficaz segular é incluí-lo, né, incluir esta pessoa necessitada, né, seja financeiramente, seja de saúde, seja de um casamento, seja amorosa, necessidade amorosa e tal, é incluí-lo ou incluí-la dentro de sua amidá, de sua oração em Shacharit, em Mincha e em Arvit, ou nas três, ou em duas das três, né? ou em uma, se você tiver tempo de fazer só uma, né? Não importa. É isso de acordo com o tempo que você vai ter para orar. Então, aqui está o ponto do que nós vamos falar. Né? A melhor e mais eficaz segular, Rabotai, é incluir uma pessoa na sua tefilá de Shacharit de manhã, na sua tefilá de Minha da tarde e na sua tefilá de Arvit da noite. Então aqui já está o nosso tema da nossa shiur, da nossa aula. Né? A melhor segular, a infalível, a mais eficaz da Torá, recomendada pelos sábios, é Shacharit, Minha e Arvit. Ok? Aí, se você não faz essas tefilotes, eu não tenho tempo, compreensível, não trabalho e tal, ou se você não faz apenas por preguiça, aí já complica, né? Mas está aqui, esta é a verdadeira segular. A Guimará, no Masechet Berachot, ela vai dizer assim, Tefilot Avot Tikenu. Né? Os patriarcas estabeleceram as tefilot, ou as orações. Avraham Tiken Tefilá Shacharit, Yitzhak Tiken Tefilá Mincha, Veyaakov Tiken Tefilá Arvit. Ou seja, que o Avraham estabeleceu a oração de Shacharit, o Yitzhak estabeleceu a oração de Mincha da tarde e o Yaakov, o Yitzhak da tarde e o Yaakov, o Arvit da noite.
Mas os sábios perguntam o que quer dizer que os patriarcas estabeleceram as orações. De onde nós aprendemos que Avraham estabeleceu a oração de Shacharit? Então a Torá, em Bereshit, em Gênesis 19, 27, vai falar, né, quando Avraham fez a tefilá de Shacharit, que foi quando ele foi orar, né, pedindo a Hashem por Sidom ve Amorá, por Sodoma e Gomorra. E o texto vai dizer, o texto está um pouco pequeno, vou ver se dá para... Vai Ashken Avraham Baboker, né, o Avraham ele se levanta de madrugada cedo, El Hamakom, né, ele vai ao lugar, Asher Amad Sham, um lugar onde ele esteve de pé lá, Et Penei Adonai, ele esteve de pé lá diante de Deus, né, de Hashem. Então os sábios vão dizer que aqui diz Asher Amad Sham. Amad, ela é Amidá, né? É da mesma raiz, quer dizer de pé. Né? Deste texto da Torá, nós aprendemos que Avraham Tiken Tefilá Shacharit, que Avraham estabeleceu a Tefilá de Shacharit. E de onde nós vamos aprender que Yitzhak estabeleceu a oração da tarde? O texto também em Bereshit 24:63 vai dizer Vayetze Yitzhak lasuach basade lifnot arev, né, que ele saíra ao campo à tarde para meditar, para orar. Por quê? Porque diz lasuach, lasuach é falar, né, que vem até da mesma raiz também de sirra. A Guemará diz que sirra é orar, sirra é tefilá. Existe o salmo que diz tefilá leani ki yatof velifnei Hashem ishpor sirro. Ou seja, o pobre derrama diante de Hashem, de Deus, a sua oração. Então daqui aprendemos que Yitzhak, né, ele faz oração à tarde, porque sirro é tefilá. Então Avraham, Yitzhak, desculpem, Tiken tefilá shacharit, ele estabelece, ele faz a tefilá de shacharit. E de Yaakov é dito vaifga bamakom vayalen sham kiba hashemesh, né, que ele orou no lugar, que ele fez tefilá num lugar porque o sol se pôs. E isto é tefilá de Arvit, Yaakov fazendo tefilá à noite. Então a pergunta que vem é: e onde a Torá diz que Avraham ele estabeleceu que deve ser orado Shacharit? A Torá apenas diz que Avraham parou, ficou de pé e orou diante de Hashem por Sidom ve Amorá, por Sodoma e Gomorra de manhã. Não diz que ele estabeleceu que temos que orar, né? Igualmente Yitzhak, em nenhum lugar diz que Yitzhak estabeleceu que temos que orar minha à tarde, fazer o que ele fez à tarde. Né? E assim também Yaakov, não diz que Yaakov estabeleceu que temos, né, que orar Arvit à tarde. Em nenhum lugar diz nada disso. Em nenhum lugar vai dizer, né, que os sábios deixaram um documento ou alguma coisa dizendo: olha, estabeleço que toda a minha descendência ore Arvit, Minha, Shacharit e tal. Em nenhum lugar diz isso. Então, o que quer dizer quando é dito que Avraham tiken Shacharit, como diz o Talmud, Yitzhak tiken Minha ve Yaakov tiken Arvit? O que isto quer dizer? Isto é uma takaná. Né? Takaná, muitos sabem que é decreto rabino. Nós temos takanot, que são os decretos rabínicos. Não existe nenhum lugar da Torá uma alusão a dizer que Avraham ou Yaakov ou Yitzhak deixaram uma ordem, né? ou um testamento, dizendo que temos que rezar ou orar nesses 3 períodos. A Torá diz simplesmente que eles oraram, cada um em um determinado momento do dia. Então, o decreto de fazer tefilot, orações de manhã, tarde e à noite, é um decreto rabínico. Ok.
E isso foi decretado por eles há 1000 anos, né, depois de Avraham. Eles estabeleceram, os sábios, que todos os judeus deviam orar Shacharit, Mincha e Arvit. E é interessante, né? Nós dizemos, quando nós vamos fazer nossas tefilot, nós dizemos algo como: agora eu vou orar, né? Eu vou rezar Shacharit, que estabeleceu Avraham Avinu, eu vou rezar Mincha, que estabeleceu Yitzhak Avinu, eu vou orar Arvit, que estabeleceu Jacob Avinu. Por que fazemos isso? Se foram os sábios que fizeram isso. O segredo, meus irmãos, né, meus amigos, meus irmãos, meus achim, está na palavra tiken. A palavra tiken, ela pode significar estabeleceu, mas ela também pode significar marcar uma rota, né, abrir um caminho. Por exemplo, eu fui em uma praia deserta, né, uma praia isolada há um tempo atrás, com alguns amigos, e esta praia, ela só poderia ter acesso a ela, chegar até ela através de uma trilha, né? Ou seja, se uma pessoa ir de um lugar a outro e não há um caminho, nem mesmo uma trilha, ela não vai conseguir chegar. Porém, vem outra pessoa e abre um caminho, né, abre uma trilha, aquela primeira pessoa já não precisa abrir o caminho. O caminho já está aberto, já abriram o caminho para ela. Então, o que aconteceu? Nós fomos nessa praia e a pessoa que nos guiou sabia de uma trilha que chegava até esta praia. Ou seja, alguém, né, uma primeira pessoa abriu, ou pessoas abriram essa trilha que nos possibilitou chegar a esta praia deserta. Então alguém já abriu o caminho. Não precisou nós abrirmos um novo caminho. O caminho já estava aberto, uma trilha já estava aberta para chegarmos até esta praia. O que fez Avraham foi criar um caminho. Avraham, ele abriu uma rota, né? Ele criou um canal entre a terra e o Shamayim, entre a terra e os céus. Ou seja, há um canal entre terra e céus chamado Shacharit, né? Há um segundo canal chamado Mincha, entre a terra e os céus. E há um terceiro caminho entre a terra e os céus chamado Arvit. E quem criou estes caminhos no espaço espiritual foram os avot, aqueles lá do livro de Gênesis que aparecem: Avraham, Yitzhak e Jacob. Então, para que? Qual a necessidade de inventarmos outros caminhos, novos caminhos? Se Avraham, Yitzhak e Jacob já abriram um caminho espiritual grandioso, né? Não é desprezar, nós não estamos aqui desprezando os Terrilim. Então não tenho que orar Terrilim. Não, jamais, tem que orar Terrilim, né? Tem que recitar Terrilim, né? Perek Shira, tem que recitar Perek Shira. Shir Hashirim, maravilhoso, Baruch Hashem, né? Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. Mas se queremos o melhor caminho, a melhor segular, é o caminho que Avraham, Yitzhak e Jacob abriram, os caminhos que eles três abriram. Recitar Terrilim, Perek Shira, Shir Hashirim, são o quê? São aquelas coisas que os sábios estabeleceram ou qualificaram como bônus, são extras, são coisas adicionais. Porque o principal é Shacharit, Mincha e Arvit. Avraham Abraham, nosso pai, ele abriu um caminho chamado Shacharit. Então, quando nós paramos de manhã, ficamos de pé, parado para fazer Shacharit, nós entramos pela rota, pela trilha, pelo caminho
que abriu Avraham Avinu e nos conectamos com este acesso, né? Nós nos conectamos com esse acesso espiritual, né? E aqui vale um parênteses, é extremamente recomendável também a tefilá, a oração espontânea, né? Cada pessoa pode e deve fazer o seu momento também de tefilá espontânea, de oração espontânea. Conta-se sobre o Hafetz Haim, que ele costumava fazer as suas orações espontâneas. Diz que uma vez ele recebeu um aluno, estava na sua casa com ele, e ele deixou esse aluno em um cômodo e foi para outro. E de repente este aluno do Hafetz Haim começou a ouvir algo como o Hafetz Haim conversando, debatendo com alguém. E ele ficou intrigado, falou, só tem nós dois na casa, como pode? Ele saiu da casa, deu a volta e foi pela janela. Quando ele olha, ele vê o Hafetz Haim fazendo um tefilá espontânea, falando com Deus, mas como pode? O teu povo, a redenção não chegou, tu prometeu a redenção. E ele fazia essa oração espontânea falando com Deus sobre a redenção que Hashem falou que daria ao povo de Israel. Então, é extremamente importante a oração espontânea. Você tirar um tempo para falar com Hashem coisas do seu coração, né? Então, por que Avraham, fechando o parênteses, né, agora voltando, por que Avraham estabeleceu Shacharit justamente quando ele ora, faz tefilá por Sidom e Amorá, por Sodoma e Gomorra? Então isso quer dizer que foi a primeira vez que Avraham orou, né, que é a primeira vez que ele se voltou para Deus orando, né? Por que Avraham não fez isso quando ele estava lá estabelecido em Ur-Kasdim, né, em Ur dos Caldeus? E outras perguntas que surgem também. Essa oração foi frutífera ou foi frustrada? Porque afinal Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra foi destruída, né? Então será se Avraham ele abriu um canal, né, uma rota, uma trilha espiritual que não funciona? Se não funcionou, os Sidom e Amorá foram destruídas, então tem alguma coisa errada. Então a resposta nós temos, para dar essa resposta, nós temos que voltar um pouquinho e falar das 100 bênçãos. Nós temos a mitzvah, o mandamento de dizer 100 bênçãos por dia. Então, assim, para quem faz Shacharit, Mincha e Arvit é mais fácil, né? Somando, né? Somam quase 60 bênçãos. Aí tem as Berachot HaShachar, que são 20, aí já somam 80. Depois tem a Sheret Sar, depois tem as Berachot das comidas, bebidas. E se nós formos somar mesmo ali, bênção por bênção, dá mais de 100 Berachot ao dia. Mais de 100 bênçãos ao dia. E há também a bênção que se recita ao ouvir um trovão, né? A bênção de Shehechianu. Então nós temos diversas bênçãos. E é interessante que existe uma bênção muito rara, né? Uma bênção assim raríssima. Esta bênção só pode ser dita ao ver a estátua da esposa de Ló. Mas como assim? Lá em Israel existe um lugar lá no Mar Morto, que este lugar ele tem a forma de uma mulher, né? O formato de uma mulher feito de sal. Você procurar na internet tem vários vídeos. E os guias turísticos dizem ser, né, essa estátua ser a mulher de Ló, né, de Lot, ou de Ló, que se transformou na estátua de sal. Então, quem vê essa estátua da esposa de Ló, ele diz duas bênçãos. Ele vai dizer Baruch atah Hashem, né? Eloheinu melech Dayan Haemet, né? E ele vai dizer Baruch Hashem, Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, Zoher hatzadikim, né? Bendito és tu que Zoher recorda hatzadikim, os tzadikim. Então o Shulchan Aruch
ele vai dizer, o Shulchan Aruch, ele no capítulo 2, versículo 18, 2.18, inciso 8, ele vai falar sobre essa questão das bênçãos, né? Então, o que diz? Diz que é uma bênção pela esposa de Ló e outra bênção por Ló. Mas a bênção por Ló é pelo Zehut do tio de Ló, que o salvou. Ou seja, a bênção que faz para Ló não é para Ló, é pela o Zehut, né? É pelo a lembrança do tio de Ló, que é o Avraham. Ou seja, bendito é Hashem, né, que por recordação do tio lembrou do sobrinho. A bênção, né, do tio de Ló salvou a Ló. Né, foi o Zehut, né, a lembrança do tio que salvou Ló. Então, o tzadik, Deus protege o tzadik, né, o justo, os tzadikim, os justos, e os familiares dos tzadikim, ou seja, os familiares dos justos, do tzadik, também são protegidos pelo mérito do tzadik. Né, assim os sábios ensinam. Então, nós temos que voltar à resposta que se a oração de Avraham, de Shacharit, foi frutífera ou não, ou se foi algo que não funciona. Avraham, ele começou com 50 pessoas, a gente lê lá na Torá, depois foi para 45, 40, 30, 35, foi para 45, 40, desculpem, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20 e tal, até chegar em 10, né? E Deus fala para Avraham, se houver 10 tzadikim, ele não destruiria a cidade. Então daqui nós podemos já responder que a oração de Avraham foi frutífera. É algo que funciona. Por quê? Porque a partir deste dia criou-se uma regra nos céus. Sempre que há 10 tzadikim, há 10 justos, em uma cidade, ela é salva, né? Ela não é destruída. E isso foi Avraham quem criou em sua tefilá, quando ele começa a falar, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 25, se tiver 20, se tiver 10, a Hashem falou, se tiver 10 tzadikim, eu não destruo a cidade. Então ali ficou estabelecido que 10 tzadikim protegem uma cidade. E isso foi Avraham quem criou na tefilá de Shacharit. Então Avraham quem a tefilá Shacharit. Então, toda vez que oramos Shacharit, nós estamos entrando no canal que Avraham Avinu criou. Né? E aonde foi criado este canal? Quando ele orou por Sodoma e Gomorra, né? Porque ali Deus prometeu a Avraham que se há 10 justos na cidade, ele não destrói a cidade. Então, Avraham, ele sempre orou, ele sempre falou com Deus, ele sempre fez suas orações. Porém, foi na oração de Sodoma e Amorá, de Sodoma e Gomorra, que ele colheu o fruto de sua oração. Se há 10 tzadikim, eu não vou destruir a cidade. Ou seja, o fruto é a resposta de Hashem. Você está orando, e se tiver 10 tzadikim, 10 justos, eu não destruo a cidade. E isso está estabelecido. Então, isso também já nos leva para o minyan, ou para o minyan, que é quando se lê a Torá, quando fazemos certas coisas durante o serviço, só se tiver 10 homens maiores, né, 10 homens maiores de 13 anos, Bat Mitzvah, que já passaram pelo seu Bar Mitzvah, desculpem. Então, se tem esses 10 homens com idade de Bar Mitzvah, que já fizeram o seu Bar Mitzvah, ou estão no mês do seu Bar Mitzvah, já conta como 10 representando a comunidade. E diz assim que, como falamos, o Ló ele se salvou e por Zehut, né, pelo mérito, pela lembrança do tio, né, e a esposa, por que não? Por que a esposa de Ló não se salvou se
o Lot se salvou pelo zehut do tio, Avraham, e o tio de Tzadik não protege toda a família. Né? A esposa de Ló é sobrinha de Avraham também, ela é esposa, os dois se casaram e se tornaram um. Né? O que a Torá diz? Quando dois se casam, eles se tornam uma só carne. Então, como que pode um só se salvar e a outra não? O Tzadik tem que salvar todos. Então, os sábios dizem que Ló, ele amava o tio, ele admirava o tio. Né? Para Ló, Avraham era o seu líder, né? A ponto de ele sair da cidade natal, que ele nasceu, junto com o tio. Então, quando os anjos, os malachim, chegam em Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra, o Ló os recebe e os convida para a sua casa. Né? Porque Ló, ele copia o tio, né? Ele copia a hospitalidade do tio, né? Ele tinha orgulho do tio. E mesmo não tendo a integridade do tio Avraham, mas ele se esforçava pelo orgulho que ele tinha do tio, ele queria ser igual ao tio. Então, quando Ló pede para a sua esposa trazer sal para os hóspedes, ela responde: você quer copiar em nossa casa os costumes estranhos do teu tio? Estamos em Sodoma, aqui não tem lugar para estes maus costumes do teu tio. Né? Querendo dizer que acaba dando tudo o que tem para os outros. Então, o que acontece? Por isso ela não foi protegida pelo zehut de Avraham, né? Pela lembrança de Avraham, pelo mérito de Avraham. Por quê? Porque se a pessoa não acredita, ela não admira o tzadik não pode protegê-la. Né? Se ela não tem essa admiração, não confia, não acredita no tzadik, o mérito, a lembrança do tzadik não funciona para ela. Funcionou para Lot. Porque Ló tinha essa admiração, ele amava o tio, ele admirava o tio. Né? Ele via no tio coisas boas, atitudes boas, e ela não. Né? Então, por isso ela não é salva, porque ela não se apegava ao tzadik. Então, para finalizar o nosso vídeo, entendemos aqui que Avraham, ele abriu um caminho. Por mais que Avraham não tenha deixado um documento dizendo: eu decreto que minhas gerações orem Shacharit, nem Yitzhak, dito também que minha geração ore Shacharit, Minha, ou Yaakov dizendo que minha geração ore Arvit, eles abriram um caminho. Abriram caminhos, um caminho chamado Shacharit, um caminho chamado Minha e um caminho chamado Arvit. Eles abriram essas trilhas, né, para nós, para o seu povo. Então nós fazemos hoje essas orações. A melhor segular é Shacharit, Minha e Arvit. São as três rotas, as três trilhas que criaram os nossos pais. Não estamos, mais uma vez, desprezando as segulot. Quer fazer segulot? Pode fazer, mas não faça da segulot algo principal. Né? O que os sábios estão dizendo é que existe uma segulá infalível, algo da Torá, né? Algo grandioso, que é a tua oração, que é tu parar diante de Hashem, né? E fazer as tuas orações e usar a segulá como apenas um bônus. Ok? Shalom, shalom a todos, Shavua Tov, uma boa semana.